Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 3 de junho, nós estamos na 7ª semana do tempo da Páscoa, encerrando já o tempo da Páscoa e nos preparando para o Pentecostes. Domingo passado nós celebramos a ascensão de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ilumine, nos dê sabedoria, discernimento. Rezemos a hora do Ângelus por todos aqueles que pedem as nossas orações, pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, por aqueles que sofrem a ausência, a perda de algum ente querido. E logo em seguida, após a hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta terça-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O evangelho de hoje é o de João, capítulo 17, versículo de 1 ao 11a. Jesus falou essas coisas, depois olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Pois tendes dado ao Filho autoridade sobre todos os homens, para que dê vida eterna aos que lhe deste. A vida eterna consiste em que te conheçam, ou que conheçam a ti, verdadeiro e único Deus, e a Jesus Cristo, teu enviado. Eu te estou glorificando na terra e terminando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti, antes que existisse o mundo. Manifestai teu nome aos homens que tiraste do mundo para dá-los a mim. Eram teus e me quiseste dá-los, e eles têm obedecido a tua palavra. Eles sabem agora que tudo quanto me deste vem de ti, porque a mensagem que mandastes dar, eu dei a eles, e eles a receberam e reconheceram ser verdade, que saí de ti. Por isso creram que tu me enviaste. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. É assim que sou glorificado neles. Eu não estou mais no mundo, mas eles ficam no mundo. Eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos ouvindo o Evangelho de João desde o capítulo 16, Jesus se despedindo dos apóstolos, Jesus na última ceia, Jesus falando dele, falando da sua volta ao Pai. E hoje nós vimos no Evangelho, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus rezando pelos discípulos, por aqueles que o Pai o deu. Jesus diz: não rezo, não rogo a vós pelo mundo, mas por aqueles que me deste.
Jesus reza ao Pai, pede ao Pai por todos aqueles que ouvem as suas palavras, que o reconheceram como verdadeiro Messias e Filho de Deus, por aqueles que ouviram e seguiram os seus ensinamentos. Jesus reza por aqueles que fazem a vontade de Deus, que o reconheceram, reza por nós. Jesus pede ao Pai por nós e fala que o reino de Deus já acontece a partir da escuta da sua palavra, que eles já estão com Deus, já estão vivendo o reino de Deus a partir do seguimento a Ele, do seguimento a Jesus, porque eles estão ouvindo as suas palavras, os discípulos, eles entenderam a mensagem de Jesus e Jesus pede ao Pai por eles e pede por nós. E Jesus diz que ele vai para junto de Deus, vai encontrar com Deus, viver com Ele como vivia antes de todas as coisas serem criadas, confirmando que Ele e Deus, Ele e o Pai é um só, e Ele já estava com o Pai e foi enviado ao mundo pelo Pai, por Deus, para salvar aqueles que estavam perdidos, para promover a justiça, para trazer a paz, para mostrar realmente o que é o reino de Deus, que é tudo aquilo que Ele ensinou, que Ele transmitiu para os seus discípulos. E eles acreditaram nele, eles creram porque viram Jesus, viram seus testemunhos, e Jesus pede a Deus que os conduza no mundo, ou entrega a Deus aqueles que Ele converteu, aqueles que Ele orientou, aqueles que Ele preparou para viver com Deus, para viver no reino definitivo. E Jesus faz essa oração não só por aqueles apóstolos, pelos amigos que Ele conquistou ao longo da sua caminhada nesta terra, mas por todos nós. E Jesus fala que chegou a sua hora de ser glorificado. Pede a Deus que glorifique os seus como glorificou a Ele, que os conduza ao reino definitivo, como o conduziu, como Ele vai para Deus, que todos aqueles que o seguiram, que estão testemunhando as suas palavras, que também alcance esse reino definitivo. E Jesus diz que Deus é o único Deus e que Ele está em Deus e que Ele foi glorificado na terra e que quer ser glorificado também no céu. E Jesus diz: agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de Ti antes que existisse o mundo. Ele pede ao Pai que o glorifique, porque Ele sabe que vai morrer, vai ser crucificado e vai ressuscitar. E vai voltar para a glória do Pai. Como nós vimos no último domingo, na sua ascensão, Jesus volta para o Pai. Jesus é glorificado pelo Pai. E Ele pede que nós também sejamos glorificados, assim como Ele. Que todos nós também um dia ressuscitemos e que vivamos o seu reino já aqui neste mundo. Como que nós vivemos o reino de Deus? Ouvindo as palavras de Jesus e testemunhando essas palavras, vivendo como Ele nos ensinou, dando testemunho de que somos cristãos, que ouvimos as palavras de Jesus e que as colocamos em prática. E que o Espírito Santo venha sobre nós para que possamos glorificar a Deus, fazer aquilo que agrada ao Pai, que agrada a Jesus, que agrada a Deus. Que nós peçamos nesses dias, com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lembrando o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, que os fortaleceu, os iluminou e deu sabedoria para eles continuarem a sua missão, a concluírem bem a sua missão. Que nós também possamos ser glorificados no Pai. Jesus reza por nós, rezemos uns pelos outros e sejamos gratos a Deus, a Jesus, por nos amar e rezar por cada um de nós. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica,
Transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.